corre. Corra por sua vida. Essa era a única coisa em que ela estava pensando agora. Ela tinha uma matilha de cães perseguindo-a. Alguns cães com olhos vermelhos e pelo preto eram do tamanho de um urso pardo que queria matá-la acima de tudo. Cachorros do inferno. Ela estava evitando o rebanho por 10 minutos, passando por lugares apertados, pulando cercas e até mesmo entrando em um rio e se arrastando com a corrente na esperança de que perdessem o rastro. Mas nada funcionou e agora eles estavam a apenas 50 metros de distância. A garota em perigo era uma garota de 8 anos. Ela tinha longos cabelos loiros nas costas e olhos cinza. Ela estava vestida com jeans e uma camiseta cinza. Já se passaram quase 5 meses desde que ela fugiu de casa. Ela, uma menina de 8 anos sozinha na rua. Dito desta forma, não parecia uma boa ideia, mas a verdade é que ela também não o ligava, já não podia aguentar naquela casa onde continuamente a reprovavam pela sua existência. Ela não era uma garota normal, ela era filha de uma deusa. Uma deusa que a deixou com seu pai quando ele deixou claro que não a amava, mas que sua mãe ainda a deixou com ele. Como se isso não bastasse, ser uma semideusa trazia consigo o problema de atrair monstros como os cães que a perseguiam naquele momento e que constantemente causavam brigas com seus pais. A menina sofreu profundamente, sabendo que seu pai a culpava por algo que ela não conseguia controlar, sabendo que ele a via como um fardo, sabendo que a culpava por colocar a família em perigo. Ela também tinha problemas com aranhas. Quando ainda morava com os pais, as aranhas entravam em seu quarto e a mordiam continuamente. Por mais que ela implorasse por alguém para ajudá-la, seus pais nunca vieram. Achavam que ela mentia para chamar a atenção. O fato de as picadas que lhe faziam sumirem pela manhã não ajudava a demonstrar seu problema, mas mesmo assim seu pai sabia que coisas anormais podiam acontecer. Foi muito difícil acreditar na sua filha. No final, ela decidiu que era melhor arriscar descer a rua sozinha do que morar em uma casa onde não se sentisse amada. E agora sua decisão iria custar-lhe a vida. A jornada da garota chegou ao fim quando, dobrando uma esquina, ela encontrou um beco sem saída. Virando-se, ela encontrou os Elhondes avançando lentamente em sua direção, aproveitando o momento em que a encurralaram. A garota ficou encostada na parede procurando desesperadamente por algo que permitisse seu acesso às varandas dos prédios. Infelizmente ela estava entre 2 prédios industriais sem nenhuma varanda ou janela. E o pior é que ela havia perdido seu malho de bronze durante o voo, deixando-a completamente indefesa. O pânico começou a tomar conta de seu coração enquanto ela observava os cães se aproximarem lentamente, ligeiramente curvados, preparando-se para pular em cima dela. As lágrimas começaram a cair em suas bochechas, enquanto a realidade se assentava em sua cabeça. Ela ia morrer. Ela tentou orar para sua mãe o máximo que podia, implorando mentalmente a quem quer que fosse que viesse resgatá-la. Ela não queria morrer. De repente, um dos cães saltou como uma bala com a boca aberta. Naquele momento, a garota sentiu como se o mundo estivesse se movendo em câmera lenta. Ela viu que aos poucos o cachorro se aproximava cada vez mais, a ponto de arrancar sua cabeça com uma dentada. Ou então deveria ter sido.
A mente da menina mal podia acreditar no que havia acontecido. De um momento para o outro ela estava prestes a morrer e no seguinte, ela estava fechada, com a parede de um prédio em suas costas e uma parede de pedra que havia emergido do chão na frente dela. Ela podia ouvir claramente o som da cabeça do cachorro batendo na parede e então veio o silêncio, que foi rapidamente quebrado pelo som de alguém assobiando. A menina não conseguia ver nada por causa da parede, mas ela se importava com seu dono. Os rosnados e latidos dos cães não eram um bom presságio. Mas então os rosnados começaram a ser substituídos por gemidos, sons de impacto e uivos de dor. A garota olhou para a parede em perplexidade enquanto mantinha as costas contra o prédio. A situação durou 2 minutos até que os barulhos pararam completamente e de repente, a parede caiu. A menina mal podia acreditar no que estava vendo. A loira olhou para o beco, agora praticamente vazio, exceto pelo sangue derramado no chão, um cachorro quase morto no chão e um jovem. O garoto estava vestido com uma camiseta regata, sandálias e calças pretas largas, enquadrando perfeitamente seu corpo um pouco musculoso. Ele tinha cabelos pretos, 3 cicatrizes em cada bochecha dando-lhe uma aparência de raposa, e olhos eletricamente azuis brilhantes. O garoto de cabelo preto olhou para o cão infernal morrendo no chão e bufou, pouco antes de esmagar brutalmente sua cabeça, derramando um bom fluxo de sangue por todo lugar. Os restos mortais do cachorro se dissolveram em uma névoa negra e o estranho olhou para ela. A garota olhou para o estranho em choque completo. O garoto sorriu e se aproximou da garota. Você é Annabeth Chase? A garota, ainda ligeiramente abalada e com as bochechas vermelhas pela aparência do garoto, conseguiu, com esforço, responder com clareza suficiente. Sim. O sorriso do garoto se alargou. Meu nome é Naruto Uzumaki, sou filho de Zeus. Atualmente 7 anos depois. Perseus Jackson olhou em estado de choque quando várias flechas atingiram o manticore disfarçado chamado Dr. Thor. Interiormente, ele agradeceu a todos os deuses pela interferência. Honestamente, ele só queria chegar ao acampamento meio-sangue e ter um bom tempo de paz apenas uma vez. Mas não, Grover Underwood, seu melhor amigo, apenas tinha de correr em apuros. Não que isso foi culpa do sátiro, mas veem. Era muito pedir uma pausa dos monstros. Aparentemente sim. O monstro oculto deu um assobio de dor enquanto puxava as flechas. Ele olhou para sua amiga Annabeth Chase quando ela suspirou de alívio. As caçadoras. À sua direita, empunhando uma lança e vestida como um punk, com cabelo preto espetado na altura dos ombros e olhos azuis elétricos, Thalia Grace gemeu, oh, maravilhoso! O filho de Poseidon olhou para onde as flechas tinham vindo e depois de notar suas capas e arcos puxados, ele ficou chocado ao ver que cada um dos atacantes eram garotas perto de sua idade, algumas 1 ou 2 anos mais novas. Uma na frente, com longos cabelos negros e uma tiara prateada em volta da cabeça, puxa seu arco ainda mais para trás, antes de falar. Devo terminar, milady. Você não pôde fazer isso. Dr. Thorne rosnou, olhando para as caçadoras reunidas com ódio, indignação e medo em seus olhos. É proibido pela lei antiga. Pelo contrário, uma jovem de 12 ou 13 anos disse na parte de trás, minha presa são todos animais selvagens, manticore. E, pela última vez que verifiquei, sua espécie pode ser considerada assim.
Zoe, você pode. Ei, Art, desculpe, mas vou ter que te interromper. Bem aqui, uma voz interrompeu, fazendo o grupo se virar para olhar para uma figura encapuzada em uma grande pedra perto da beira do penhasco. Ele tinha seu próprio arco puxado, e isso fez com que vários das caçadoras ofegassem, e Percy se perguntou se era um suspiro de admiração ou outra coisa, porque se fosse o primeiro, ele concordaria. O arco era lindamente trabalhado e azulado como o céu da manhã, seu brilho brilhando ao luar e refletindo nas roupas do homem escondido, e esticando sua corda havia 4 flechas com pontas igualmente azuladas que brilhavam com raios. Os dentes do menino encapuzado brilharam na escuridão de seu capuz e no reflexo de seu arco, e um breve lampejo de relâmpago apareceu onde seus olhos deveriam estar. Antes que ele soltasse suas flechas, ele disse: "Permita-me, caia, besta, pois a glória do esporte." As flechas foram lançadas e encontraram seus alvos. O manticore rugiu quando eles perfuraram seu corpo. Antes de tropeçar para trás, ele descansou contra a parede e o arqueiro encapuzado se levantou de seu poleiro, ficando a impressionantes 6 pés, antes de virar seu arco para encará-lo e então balançar seu pulso, fazendo com que a arma desabasse sobre si mesma. O arqueiro colocou o arco atrás dele antes de se aproximar do ofegante Dr. Thorne. O que você fez comigo?" O monstro exigiu, olhando para o homem encapuzado com ódio absoluto. O arqueiro parou a cerca de 1,5 metros de distância da criatura antes de se virar e puxar seu arco de volta, mirando nas caçadoras com uma flecha estranha pronta. "Baixa!" ele gritou quando outro clarão dourado apareceu sob o capô, fazendo-os relutantemente. Antes que ele soltasse a flecha, assim que ele fez isso, um helicóptero militar preto atravessou a névoa que o cercava. A flecha continuou e estilhaçou o vidro que formava a cabine da máquina, cravando-se firmemente no peito do piloto. O arqueiro abaixou seu arco e sua mão direita, aquela com a qual ele puxou, apertou. Percy sentiu-se protegendo o rosto. Quando o helicóptero explodiu de repente, ele olhou por cima da borda para ver os restos mortais da nave caírem nos domínios de seu pai antes de olhar para o arqueiro. "Droga!" o homem encapuzado amaldiçoou. Enquanto o manticore desaparecia em um brilho dourado, os efeitos da paralisia dado pelos raios que estava nas flechas deve ter passado. "Revele-se, homem!" a caçadora que falou antes exigiu, enquanto ela e as outras, exceto a mais jovem que falava, puxavam seus arcos. O arqueiro assinou para elas. Zoe-chan, ele disse, fazendo a garota ficar rígida, "você sabia quem eu era no segundo em que puxei meu arco?" Percy, em um breve ato de coragem ou estupidez, avançou com sua lâmina contra a corrente na mão. "Quem é você?" O arqueiro encapuzado inclinou a cabeça e encarou o filho de Poseidon. Ele guardou o arco da mesma maneira que fazia antes, quando começou a se aproximar do adolescente. Quando ele estava a apenas um braço de distância, suas mãos enluvadas sem dedos se separaram da capa e subiram para o capuz. Enquanto outros, incluindo seus amigos Annabeth, Talia e Grover, engasgaram, Percy piscou em confusão quando o capuz foi puxado para baixo, revelando um adolescente que parecia ter 21 anos. Cabelos pretos pontiagudos cobriam sua cabeça de maneira selvagem, como a de uma estrela do rock, e 2 orbes azuis elétricos o encaravam. As bochechas bronzeadas com marcas de bigode repentinamente recuaram quando um sorriso de raposa foi dado ao filho de Poseidon.
Eu sou Naruto Uzumaki Namikaze. O adolescente começou a oferecer uma mão, filho de Zeus e campeão de Hera. É um prazer finalmente conhecê-lo, Perseus Jackson.